Ainda em relação ao estudo e buscando compreender esse problema da codependência, então eu busquei fazer uma análise do conceito de codependência e eu busquei então compreender o que é que vinha antes, né, antecedentes, quais são as características ou atributos e depois quais as consequências. Nesse percurso mental somático, né, eu percebi então que negligência emocional na infância poderia ser uma possível causa da codependência na idade adulta. O que seria a negligência emocional? Sensação de falta de controle, simplesmente por não ter horários, por não ter uma rotina bem estabelecida, que para a criança é importante. Brigas dentro de casa, muitas vezes entre os pais, alterações bruscas de humor, sensação de medo, culpa, raiva, decepção. Tudo isso pode gerar na criança a necessidade de assumir o papel de cuidador e de se acostumar com esse papel de cuidar do outro, né? Na idade adulta, quando a codependência se manifesta, quais são as características, né? A propensão para tentar controlar, necessidade de cuidar, sentir-se responsável pelo outro, sair de si mesmo para cuidar do outro, então baixa autoestima, a pessoa codependente, ela cuida mais do outro do que de si mesma, tendência a comportamentos de submissão, permissividade, dificuldades então de dizer não, de impor os seus limites, coloca as necessidades dos outros acima das próprias necessidades, uma tendência de ter a necessidade de agradar, negação do problema e emoções negativas como medo, culpa, raiva, né? Ao longo do tempo, esta manifestação disfuncional de comportamento, chamada de codependência, ela pode levar à autonegligência, então a pessoa passa a se preocupar tanto em cuidar do outro e proteger o outro dos comportamentos relacionados ao vício, que ela deixa de cuidar de si mesma. Se torna uma pessoa reativa, então que reage emocionalmente às situações, pode desenvolver problemas de saúde, como ansiedade, depressão, pode se desenvolver sobrecarga de tarefas, então uma pessoa que trabalha demais, muitas vezes até para esquecer esse problema do outro. Hábitos destrutivos, pode também desenvolver algum tipo de vício, por exemplo, e estratégias de coping disfuncionais, então ela tenta manter o senso de equilíbrio através de mecanismos de fuga, né? Após a compreensão desta questão, eu comecei do ponto de vista do paradigma consciencial, compreendi também que não era só uma questão de comportamento. Olhando para a multidimensionalidade, eu me dei conta de que a pessoa que tem um vício, como álcool ou cigarro, ela sempre tem companhias extrafísicas que gostam de se aproveitar e de sugar energia, né? E muitas vezes essas companhias alteram a manifestação daquela pessoa e isso gera conflitos dentro de casa, né? A partir do momento que eu me dei conta da influência da multidimensionalidade, eu passei a não ser tão reativa. Então, eu passei a observar mais a situação, buscar uma calmia mental frente a provocações, por exemplo, e principalmente trabalhei muito a questão energética. Então, o trabalho energético me ajudou a estabilidade emocional e no enfrentamento desta questão de maneira mais saudável. A partir deste momento, eu passei a compreender tudo que estava envolvido, me acalmar internamente, buscar uma autopacificação nos momentos de crise e busquei mudar comportamentos no sentido de permitir que o outro tivesse as escolhas dele, que eu não iria mais interferir nisso.